Governadores e lideranças nacional se reuniram com a comunidade judaica em São Paulo. Tarcísio de Freitas, chefe do Executivo paulista, esteve presente e falou com exclusividade com a repórter Tauane Catan. Vamos acompanhar. Olá, Geise, muito boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência. Neste fim de semana aconteceu a 56ª Convenção Anual da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, na zona oeste de São Paulo, no Hebraica, e reuniu lideranças políticas, governantes e representantes da sociedade civil que debateram valores como democracia, liberdade e contrários ao antissemitismo e ao terrorismo. Começou com um jantar de gala no sábado à noite, que teve a presença de alguns governadores, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e outras figuras políticas, como o senador Efraim Filho e também o cônsul de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, além do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. E nós perguntamos a Tarcísio a respeito da última decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus pela suposta tentativa de golpe de Estado. Vamos ver a fala dele. A gente lamenta tudo que a gente tem visto ao longo desse processo. Eu acho que o processo tem diversos problemas e eu tenho esperança que um dia a gente vai conseguir mostrar a realidade, que o Bolsonaro é inocente, trazer o Bolsonaro de volta à cena, trazer o Bolsonaro de volta à liberdade. Eu acho que ele merece isso e eu acredito sempre que a justiça ela prevalece. Além de Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes também comentou o caso. Vamos acompanhar. Eu acho que tem ainda a parte do recurso, que deve ir para a segunda turma. Acho que esperar terminar todo o processo. Com relação à primeira turma, a gente não tinha ali nenhuma dúvida. Eu, você e qualquer um já sabia que essa decisão estava tomada mesmo antes do julgamento. Então, agora aguardar e muita expectativa com relação ao que vai ser feito na segunda turma. Geise, lembrando que esse é mais um aceno de Tarcísio, um aceno seguido. O último foi na sexta-feira, um dia antes desse jantar, quando ele disse que a gratidão por Bolsonaro, seu padrinho político, não prescreve nunca. Ele deu essa declaração durante a cerimônia de posse de Wagner de Campos Rosário, ex-ministro da Controladoria Geral da União, que passou a ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ainda sobre Bolsonaro, os ministros rejeitaram um dos recursos possíveis contra a decisão conjunta de setembro. O julgamento ocorre no plenário virtual e termina somente em 14 de novembro. Agora, como ainda há possibilidade de novos recursos, as penas ainda não podem ser executadas. Essas prisões elas só podem acontecer quando realmente não houver mais chance de questionar a decisão do Supremo. Geisiane, volto com você. Tá, então, Fabi, a fala tanto do Tarcísio quanto do Ricardo Nunes a respeito do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que na primeira turma formou ali já aquela maioria. Sem o Fux é evidente, não tem mais a divergência. Estamos agora na expectativa, esperando os próximos passos, mas a gente sabe, o STF está fragmentado já com essa história de 2 turmas, uma parte completamente política ali, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Zanin, que tem uma ligação direta com toda a esquerda. O presidente Bolsonaro, inclusive, segue preso em prisão domiciliar sem ter relação com essa história do tal suposto golpe de Estado. Na verdade, com aquele outro caso do Eduardo Bolsonaro, que é a PGR. A PGR tirou o Bolsonaro, mas ele segue sendo aí um dos presos políticos prediletos do Alexandre de Moraes. Além de ser preso político, ou melhor, o que está nessa condição de preso político, ele é censurado, não pode dar entrevista, não pode usar rede social, não pode ligar para ninguém e não pode receber pessoas sem autorização do sancionado ministro Alexandre de Moraes. Eu achei bem interessante, mas me surpreendeu mesmo a fala do Ricardo Nunes, porque ele disse coisas de quem está acompanhando. Por exemplo, ele disse, olha lá, o julgamento na primeira turma, a gente já esperava isso, ele falou dos embargos infringentes. Eu não acredito, mas é uma questão aí de técnica, de que os embargos infringentes serão, de fato julgados. Isso está, o próprio ministro Alexandre de Moraes que decide se isso cabe ou não para ir para o plenário ou para outra turma, só numa questão de revisão criminal mesmo, que eu vejo lá uma segunda turma revendo a questão jurídica do presidente Bolsonaro. Então, a gente está à mercê, totalmente desse sistema de injustiça. A fala do Tarcísio é um tanto óbvia, não é mesmo? Acho que toda a população brasileira gostaria de ver isso para ontem, Não há motivos jurídicos e reais para essa prisão atual
do presidente Bolsonaro, e também o desdobramento só é pegar o voto do Fux, que é muito compreensível que todas as provas trazidas nos autos pela Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal, elas não se sustentam, muito menos uma tentativa de golpe de Estado, né? Então, essas penas exacerbadas, toda a injustiça que a gente vem acompanhando também com os presos do 8 de janeiro, tudo isso, né? A gente sabe também que neste evento, olha só, estavam lá os previdenciáveis, Leite, né, o Tarcísio, e a gente sabe que, por mais que eles digam ao contrário, eles estão seguindo sim e vão mirar fazer campanha para 2026, e existe sim essa força aí, né, por mais que o Tarcísio negue, dele se colocar nesse cenário. Então eu fico meio reticente em relação à sinceridade dele em relação ao presidente Bolsonaro. Na Luz, tá então, fala do governador de São Paulo a respeito da inocência do presidente Jair Bolsonaro, que saiu desse jogo político, né? Saiu de maneira coercitiva, foi conduzido coercitivamente, me fez lembrar o Lula, quando era conduzido coercitivamente, de acordo com os esquerdistas, mas foi aí conduzido coercitivamente por todo esse sistema judicial do momento e não está na política, portanto, em prisão domiciliar, não pode falar na imprensa, não pode acessar redes sociais. É engraçado porque a gente teve vários assassinos no nosso país que falaram à imprensa, falaram inclusive a grandes veículos de comunicação, a grandes programas, mas o ex-presidente Bolsonaro não pode falar. Há uma sutileza a mais aí, ainda, Gesiane, porque para fins técnicos, o ex-presidente Bolsonaro não está preso, não está em prisão domiciliar. Tanto é que esse tempo em que ele está de fato preso, mas não tecnicamente, não poderá contar como tempo de pagamento de pena, caso se confirme o que tudo indica, o trânsito em julgado dele como condenado. Por quê? É num inquérito, que na verdade já se encerrou, porque já passou para a fase de denúncia pela Procuradoria-Geral da República, onde Jair Bolsonaro não fez mais parte. Ou seja, o nome dele estava no inquérito, o inquérito se encerrou concluindo que ele não tinha a responsabilização que investigavam ter, portanto, só por isso já devia ser solto. Mas como a prisão é por uma medida cautelar num inquérito, não cabe ser tecnicamente entendido como preso. É mais maquiavélico ainda do que isso, porque seja 1, 2, 3, 4, 6 meses que passe nessa situação, qualquer tempo, qualquer dia que se reduza de uma pena a uma pessoa tem que ser levado a sério. Mas nós vemos que aqui no Brasil, para alguns, a conta é diferente. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.